Meu nome é Sofia. Tenho 37 anos. E eu me apaixonei por um padre. Na última vez que eu o vi antes de tudo mudar. Ele disse que não sabia o que fazer comigo. Não com a gente. Comigo. Ele ficou parado no meio da rua, em silêncio, como se qualquer palavra fosse pior do que não dizer nada. E eu fui embora. Sem olhar para trás. Achei que ali terminava. Que aquilo ia desaparecer com o tempo. Como coisas impossíveis costumam desaparecer. Mas não desapareceu. Virou silêncio. Sem mensagens. Sem encontros. Sem explicações. Meses se passaram. Até que, numa terça-feira comum, a campainha do meu apartamento tocou. Antes de eu te contar como tudo aconteceu, curta o vídeo, inscreva-se no canal e me conta de onde você é nos comentários. Agora, vamos começar. Eu trabalho em um hemocentro. Foi numa manhã de quarta-feira que ele apareceu. Eu estava na mesa de triagem quando chamaram o próximo doador. Mateus, pode entrar. Eu levantei os olhos da ficha. Ele entrou com um passo tranquilo. Alto, postura reta, camisa preta simples e aquela pequena cruz de metal pendurada no peito. Ele sentou na cadeira à minha frente e colocou os documentos sobre a mesa. Bom dia, ele disse. A voz era calma. Não baixa demais. Nem alta. Apenas, estável. Bom dia, respondi. Peguei a ficha e comecei as perguntas de rotina. Ele respondia com atenção, sem pressa, olhando diretamente para mim sempre que eu fazia uma pergunta. Não daquele jeito invasivo que algumas pessoas têm. Era apenas presença. Eu anotava as respostas. O silêncio entre uma pergunta e outra durava sempre um segundo a mais do que o necessário. Não era desconfortável. Era apenas perceptível. Quando pedi que ele estendesse o braço para verificar a pressão, ele apoiou o antebraço na mesa. A manga da camisa subiu um pouco e eu vi a pele marcada pelo sol, diferente do tom mais claro próximo ao pulso. Coisas pequenas que a gente observa sem querer. Quando introduzi a agulha, ele não desviou o olhar. Algumas pessoas fecham os olhos. Outras olham para o teto. Ele apenas acompanhou o gesto com tranquilidade. O sangue começou a correr pelo tubo. Nós ficamos alguns minutos em silêncio enquanto a bolsa enchia lentamente. Em certo momento eu olhei para o visor da máquina e anotei o volume. Quando levantei os olhos de novo, percebi que ele estava me observando. Não de forma insistente. Mas com atenção. Eu voltei imediatamente para o trabalho. Alguns minutos depois a coleta terminou. Retirei a agulha, pressionei o local com um gaze e coloquei o curativo. Antes de sair, virou um pouco o corpo na direção da porta e então voltou a olhar para mim. Bom trabalho, Sofia. Eu demorei um segundo para perceber que ele tinha lido meu nome no crachá. Obrigada. Ele saiu da sala. Eu ouvi os passos dele pelo corredor e depois o som distante da porta principal abrindo. Fiquei parada por um momento antes de recolher os materiais da bandeja. O suficiente para perceber uma coisa estranha. Eu já tinha atendido centenas de doadores. Nos dias seguintes eu pensei nele mais vezes do que deveria. Não era constante. Não era obsessivo. Mas acontecia. Foi minha avó quem colocou tudo em movimento. Dona Rosa nunca foi uma mulher de discursos longos. O jeito dela de amar sempre foi direto, simples e teimoso. Naquele domingo eu fui almoçar na casa dela, como fazia quase toda semana. A televisão estava ligada baixo na sala, e o cheiro de feijão ainda estava no ar quando ela se sentou à minha frente na mesa. Ela me observou por alguns segundos enquanto eu mexia no arroz do prato. Você anda muito quieta. Eu levantei os olhos. Eu sempre fui quieta, vó. Ela fez um pequeno gesto com a mão, como quem rejeita uma explicação fraca. Quieta diferente. Eu sorri de lado. Estou cansada. Só isso. Ela continuou me olhando daquele jeito que só avós sabem olhar. Não pressionam exatamente, mas também não deixam escapar. Depois suspirou. Você devia ir se confessar. Eu ri baixo. Do nada? Não é do nada, ela respondeu. A gente fica mais leve. Eu não discuti. Minha avó não era alguém que falava de religião com peso. Para ela a fé sempre foi uma coisa cotidiana, quase doméstica.
rezar antes de dormir. Acender uma vela em silêncio. Pedir proteção para quem ama. E, de vez em quando, insistir numa confissão. Tá bom, eu disse por fim. Eu vou. Ela sorriu satisfeita e voltou a comer como se tivesse acabado de resolver algo importante. Naquela tarde, antes de ir para casa, passei na igreja do bairro dela. A igreja estava quase vazia. O confessionário ficava perto de uma das colunas laterais. Sentei de um lado da pequena cabine de madeira e esperei. Por alguns segundos só ouvi o próprio silêncio da igreja. Então a pequena portinhola do outro lado se abriu. E uma voz começou a falar. Boa tarde. Eu respondi automaticamente. Boa tarde. A voz continuou com as palavras habituais do início da confissão. Durante os primeiros segundos eu apenas ouvi. A mente ainda distraída, pensando no que diria para satisfazer minha voz sem transformar aquilo em algo maior do que realmente era. Até que alguma coisa mudou. Não foi imediato. Eu fiquei em silêncio por um instante a mais do que deveria. Do outro lado, a voz aguardou. Então minha mente finalmente encaixou a memória no lugar certo. Mateus. Eu não vi o rosto dele. A divisória de madeira entre nós continuava ali. Mas agora eu reconhecia cada detalhe da voz. O ar pareceu mais pesado dentro do pequeno espaço do confessionário. Por um momento pensei em levantar e sair. Mas não saí. Quando terminamos, eu murmurei o amém final. A portinhola se fechou. Eu levantei imediatamente. Saí da cabine sem olhar para o lado onde ele estava. Caminhei pelo corredor da igreja com passos um pouco mais rápidos do que quando entrei. A luz dos vitrais ainda estava no chão. O cheiro de incenso continuava no ar. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Dessa vez eu não consegui dizer a mim mesma que aquilo era passageiro. Porque agora eu sabia uma coisa que antes ainda podia fingir que não sabia. Ele existia no mesmo mundo que eu. E a voz dele não tinha saído da minha cabeça nem por um segundo. Depois daquele dia na igreja eu tentei voltar à rotina. Mas havia uma diferença agora. Antes eu podia fingir que aquilo era apenas uma impressão vaga de um atendimento no Hemocentro. Agora não. Agora eu sabia a voz dele no escuro. E meu corpo também sabia. Os encontros começaram a acontecer de forma tão simples que, no início, eu quase consegui fingir que não significavam nada. Quase. Minha avó me convenceu a ir a um pequeno evento comunitário na igreja algumas semanas depois. Eu estava ao lado dela quando o vi atravessando o pátio. Quando ele chegou perto da nossa mesa, minha avó o chamou. Padre. Ele se aproximou. Dona Rosa. Eles conversaram por alguns segundos. Então ela apontou para mim. Essa é minha neta, Sofia. Ele me olhou. Apenas um segundo. Nós já nos conhecemos, ele disse. Minha avó pareceu surpresa. Ah é? Ela trabalha no Hemocentro. Olha só, minha avó disse, satisfeita como se tivesse descoberto uma coincidência extraordinária. A conversa continuou por mais alguns instantes. Nada fora do comum. Nada que alguém ao redor pudesse notar. Ainda assim, em algum momento eu percebi uma coisa estranha. Eu tinha me posicionado de frente para onde ele estava. Não de propósito. Mas durante quase toda a conversa eu permaneci exatamente naquela posição. Como se meu corpo tivesse escolhido aquele lugar sozinho. Algumas semanas depois eu fui à missa com minha avó. Na saída, como sempre acontece, as pessoas formaram uma pequena fila para cumprimentar o padre na porta da igreja. Eu pensei em sair antes. Mas minha avó já estava andando naquela direção. Quando chegou minha vez, estendi a mão como todo mundo fazia. Ele segurou. Um aperto de mão comum. Educado. Igual ao que ele tinha dado nas 20 pessoas antes de mim. Só que ele não soltou imediatamente. Foi uma diferença mínima. Meio segundo. Talvez menos. Mas eu senti. E durante dias eu me peguei lembrando exatamente daquele meio segundo. O terceiro encontro aconteceu por acaso. Ou pelo menos foi assim que nós dois fingimos que aconteceu. Eu estava voltando do trabalho, caminhando pela mesma rua onde passava quase todos os dias. Ele vinha na direção contrária. Sem batina. Por um instante eu quase não o reconheci. Camisa clara. Calça comum. Uma bolsa atravessada no ombro.
Ele diminuiu o passo quando me viu. Sofia. Padre. Ficamos parados por um segundo, como duas pessoas que não tinham planejado se encontrar. Acabamos conversando ali mesmo na calçada. Nada profundo. Assunto simples. Então um carro passou rápido demais pela rua. Instintivamente ele colocou a mão no meu braço. Um gesto rápido de proteção. Eu não estava realmente em perigo. Ainda assim a mão dele ficou ali por um segundo. Calor firme sobre a pele. Ele percebeu imediatamente. Retirou a mão. Desculpa. Não tem problema. Continuamos conversando como se nada tivesse acontecido. Mas o calor daquela mão ficou no meu braço o resto do dia. Alguns dias depois ele apareceu no Hemocentro. Não como doador. Ele disse que estava organizando uma campanha de doação com a paróquia e precisava conversar sobre os detalhes. Era uma desculpa legítima. Profissional. Nós sentamos numa pequena cafeteria na esquina depois do expediente. Em algum momento nossas mãos ficaram próximas sobre a mesa. Não se tocaram. Mas estavam perto o suficiente para que qualquer pequeno movimento pudesse fechar aquela distância. Quando levantamos para sair, ele segurou a porta para mim. Eu passei. O espaço entre nós ficou menor do que precisava ser. Obrigada, eu disse. A voz soou diferente. Como se não fosse exatamente a minha. A conversa aconteceu numa noite em que eu saí tarde do Hemocentro. A rua estava quase vazia. Ele estava caminhando na direção contrária. Ou talvez tivesse escolhido aquele caminho. Nenhum de nós perguntou. Caminhamos lado a lado por um trecho da rua sem combinar. Sem falar muito. Então eu parei. Ele parou também. Eu não tinha planejado dizer nada. Mas, quando parei, as palavras simplesmente vieram. Eu sei o que está acontecendo comigo. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a rua vazia, como se precisasse organizar o que ia dizer antes de realmente falar. Eu respirei fundo e continuei. E eu precisava que você não sentisse nada. Ele passou a mão pelo rosto, devagar, e quando respondeu, a voz veio firme, mas carregada. Eu tentei. Eu tentei de verdade não sentir. Eu senti o peso daquilo imediatamente. Mas não conseguiu. Ele negou com a cabeça, sem desviar o olhar. Não. Aquilo doeu mais do que qualquer explicação longa poderia doer. Eu segurei o ar por um segundo antes de continuar. Eu tentei desaparecer. Ele assentiu, com uma calma que não parecia tranquila, só, aceita. Eu sei. E eu percebi quando você fez isso. Eu dei um pequeno passo para trás, tentando manter algum tipo de controle que já estava escapando. E mesmo assim você continuou aparecendo. Ele respirou fundo antes de responder. Porque eu também não consegui ir embora de verdade. A sinceridade na voz dele tirou qualquer possibilidade de fingimento entre nós. Eu olhei diretamente para ele. Então me diz, o que você quer que eu faça? Dessa vez ele demorou mais para responder. Não por dúvida simples, mas porque qualquer resposta parecia errada. Eu queria que isso não existisse, ele disse. Mas existe. E eu não consigo mais fingir que não existe. Meu coração acelerou. Então o que a gente faz com isso? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as próprias mãos, como se estivesse encarando algo que não podia consertar. Quando respondeu, a voz veio mais baixa. Eu não sei. E é a primeira vez na minha vida que eu não sei o que fazer com algo que realmente importa. Aquilo me deixou sem resposta por um instante. Mas eu sabia o que precisava dizer. Eu não vou pedir que você escolha, eu falei. Mas eu também não consigo continuar fingindo que não sinto nada. Ele assentiu devagar. Eu sei. Eu respirei fundo, tentando manter a voz estável. Então não me diz que sabe, se nada muda. Ele sustentou meu olhar. E dessa vez não tentou aliviar. Eu sei o que eu sinto, ele disse. Eu só ainda não sei o que fazer com isso sem destruir tudo o que eu construí. Aquilo foi o limite. Não porque resolveu alguma coisa. Mas porque não havia mais nada que pudesse ser dito ali. Eu virei e fui embora. Ele não me chamou. E eu não olhei para trás. Naquela noite eu cheguei em casa, sentei na cadeira da cozinha com o casaco ainda vestido e fiquei ali. Sem medir o tempo.
Enquanto isso, em algum momento da madrugada, Mateus estava sentado em um banco escuro da igreja. Não rezando. Apenas com as mãos juntas e os olhos abertos no silêncio. Depois daquela conversa na rua, nós dois desaparecemos da vida um do outro. Depois de meses. Eu não o vi na igreja quando acompanhava minha avó. Em algum momento ela comentou durante o almoço de domingo. O padre anda meio sumido. Eu levantei os olhos. Sumido? Ficou umas semanas fora. Disseram que estava em retiro ou alguma coisa assim. Ela deu de ombros. Agora voltou. Mas está diferente. Diferente como? Ela pensou um pouco. Mais quieto. Minha avó voltou a mexer no arroz do prato como se aquilo fosse apenas mais um comentário comum. Mas aquela frase ficou comigo. Mais quieto. Era uma terça-feira comum. Eu tinha saído mais cedo do hemocentro porque o movimento estava menor naquele turno. Então a campainha tocou. O som ecoou pelo apartamento vazio. Eu franzi a testa. Não estava esperando ninguém. Levantei da cadeira e caminhei até a porta ainda com a sensação tranquila de um dia comum. Abri. Primeiro eu vi a roupa. Camisa azul clara. Mangas dobradas. Só então eu levantei os olhos até o rosto. Mateus. Ele parecia mais cansado. Mas também mais firme. Como alguém que finalmente parou de discutir consigo mesmo. Por alguns segundos nós dois ficamos parados. Nenhum dos dois parecia saber exatamente como começar. Eu senti minha mão direita apoiar automaticamente no batente da porta. Como se meu corpo precisasse de algum lugar para se firmar. Ele respirou fundo. Não havia batina. Não havia nenhum símbolo. Apenas um homem parado na minha porta. Quando falou, a voz saiu baixa, mas absolutamente clara. Naquela noite você perguntou o que a gente fazia com isso. O silêncio entre nós parecia espesso. Eu não respondi. Ele continuou me olhando. Eu precisei de tempo. Uma pequena pausa. Mas agora eu sei. Ele moveu a mão que segurava a mala alguns centímetros para frente. Não como quem faz um gesto dramático. Apenas o suficiente para que o significado ficasse evidente. Eu não consegui continuar vivendo como se aquilo não existisse. A frase ficou suspensa no ar entre nós. Eu senti minha respiração mudar um pouco. Mais lenta. Mais profunda. Ele não disse mais nada. Não tentou convencer. Não tentou explicar. E naquele momento eu entendi que todo aquele silêncio de meses não tinha sido distância. Tinha sido decisão. Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos que pareceram maiores do que realmente foram. Durante meses eu tinha tentado lutar contra aquilo. Tentar convencer a mim mesma de que existiam sentimentos que simplesmente precisavam ser ignorados. Que certas histórias não deveriam existir. Que algumas linhas não deveriam ser cruzadas. Mas ali, com Mateus parado na minha porta, percebi uma coisa estranha. Eu já tinha parado de lutar fazia tempo. Só não tinha percebido. Ele ainda me observava com a mesma calma que sempre teve. Sem pressa. Sem expectativa visível. Como alguém que tomou uma decisão e agora apenas aguardava a resposta do mundo. Eu senti um pequeno sorriso surgir antes mesmo de pensar muito sobre o que estava dizendo. Então entra. Foi só isso. Nenhuma frase grande. Nenhum discurso. Apenas duas palavras que pareciam ter sido decididas muito antes daquele momento. Ele entrou. Por um instante ficamos um de frente para o outro, no meio do silêncio do apartamento. Nenhum dos dois falou. Então ele se aproximou um passo. Devagar. Como se cada movimento precisasse respeitar o tempo que tínhamos levado para chegar ali. Eu não me afastei. Quando ele finalmente me beijou, não houve urgência. Não foi um gesto apressado. Foi um beijo calmo. O tipo de beijo de quem esperou tempo demais para finalmente parar de esperar. As mãos dele tocaram meu rosto primeiro. Depois deslizaram para os meus ombros. Eu segurei a camisa dele perto do peito, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Quando nos afastamos, nenhum dos dois falou. Não era necessário. Alguns meses depois nós estávamos em outro país. Nada dramático. Nenhuma despedida de aeroporto cheia de lágrimas.
Apenas 2 malas pequenas. E 2 pessoas caminhando de mãos dadas por uma rua onde ninguém sabia quem nós éramos. A primeira vez que segurei a mão dele em público sem pensar 2 vezes foi naquele lugar. E foi uma sensação estranhamente tranquila. Não parecia vitória. Parecia silêncio. O tipo de silêncio que aparece quando você finalmente para de carregar um peso que nunca deveria ter sido só seu. Antes de partir, eu escrevi uma carta para minha avó. Depois caminhei pela rua ainda vazia. Sem saber exatamente como o futuro seria. Mas sabendo que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava vivendo uma escolha que era realmente minha. Porque, no fim das contas, há amores que não pedem permissão para existir, apenas coragem para serem vividos.